Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Hoje a nossa leitura é no livro do Apocalipse, capítulo 13. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Deus. Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 1. O dragão pôs-se em pé na areia do mar, e viu uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas sobre os chifres, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiam a besta. Adoraram o dragão, que dera autoridade à besta, mas também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta, e quem pode guerrear contra ela? Pai, em nome de Jesus, o Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante da sua palavra, Pai. Pedindo que o Senhor, mais uma vez, fale aos nossos corações, direcione as nossas vidas, diante dessa poderosa revelação das coisas espirituais que nos cercam, Senhor. Nós oramos por esse momento, colocando os nossos corações e nossas mentes a Ti, reconhecer a nossa total dependência do Santo Espírito, que dá ao nosso coração tanto a condição de receber a sua palavra, Pai, mas também a condição de vivermos aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, pelo nome santo do Senhor Jesus. Mova o Seu Espírito entre nós e em nós, Senhor. Nos ajude a compreender as verdades eternas, Senhor. Nos ajude para que elas fiquem cravadas e enraizadas nos nossos corações, Senhor. Para que transformações reais sejam manifestadas nas nossas vidas, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Pelo nome de Jesus. Amém. Amém. O Apocalipse, ele é um livro que chama a gente a despertar a respeito das coisas espirituais que nos cercam. Quando você assiste um jornal, você vê o que vê. Guerras, conflitos, lutas, desastres, coisas terríveis acontecendo, líderes ruins, e às vezes algumas coisas boas. Mas o fato é que a nossa visão, ela se limita àquilo que os nossos olhos veem. É óbvio, né? Mas eu imagino João, o apóstolo João, que recebeu a revelação do Apocalipse, depois de ter recebido essa revelação e depois de ter percebido a imensidão das lutas espirituais que cercam as nossas vidas, assistindo um jornal. Eu tenho certeza que João, ao observar cada detalhe, cada manifestação, cada fato da história, ele diria a todo tempo: existe uma batalha espiritual, existem forças atuando por trás desses líderes, existem coisas aquecendo o coração, por vezes, de movimentos históricos que estão tão distantes do Deus Criador. E, de certa forma, esse é o movimento que o Apocalipse tenta fazer em nossos corações. O Apocalipse está tentando fazer com que os nossos olhos espirituais se abram. Como disseram alguns, é um descortinar, é Deus rasgando as cortinas do mundo espiritual, para que a gente tenha, pela graça de Deus, a capacidade de perceber aquilo que acontece além daquilo que nós vemos. Bom, nós chegamos ao capítulo 13 da revelação do Apocalipse, e esse capítulo é um daqueles que mais aguça as nossas curiosidades a respeito do que é o Apocalipse. Por quê? Porque aqui a gente tem a besta, aqui nós temos o 666, e aqui nós temos a grande marca da besta. Eu acho que as nossas lombrigas, aguçadas pelo Apocalipse, normalmente estão relacionadas ao capítulo 13 desse livro. Mas é importante a gente lembrar de algo extremamente fundamental na compreensão do Apocalipse. O Apocalipse, ele não tem uma ordem cronológica das coisas. Então, assim, quando a gente começa a ler o Apocalipse, a gente começa a ler na expectativa de ver o que vai acontecer depois. Então vem a grande tribulação, então vem os abalos sobre a terra, sobre o mar, sobre os astros, e a gente se prepara para perceber o que vai acontecer depois. Mas o Apocalipse ele não é assim. Ele fica contando as mesmas coisas a partir de ângulos diferentes. E quando nós chegamos no capítulo 12, na reflexão anterior, foi isso que aconteceu. João ele olhou para os fatos da terra, ele falou para a gente sobre coisas que ainda acontecerão,
até que Cristo se levante, até que chegue definitivamente o reino de Deus, desastres na terra, nos céus, naquilo que nós vemos. Mas quando chega no capítulo 12, João não conta o próximo passo da história. João para e começa a contar as mesmas coisas. Mas agora o que o João faz é contar as mesmas coisas a partir de um ângulo espiritual. Como é interessante isso. João está falando não só daquilo que acontece, naquilo que nós vemos, mas João está parando e falando assim, eu queria mostrar para vocês que por trás daquilo que vocês veem, das lutas que cercam esse mundo, existem outras lutas e batalhas intensas acontecendo, desde o Gênesis até o momento do Apocalipse. E é sobre isso que nós estamos falando. Portanto, é importante a gente lembrar do que nós vimos no contexto anterior, que é quando João para essa narrativa dos fatos históricos na Terra e começa a contar de novo a história a partir de um ângulo espiritual. A partir do versículo do capítulo 12, isso começa. E o que nós vimos dentro dessa narrativa da batalha espiritual no mundo, foram dois personagens importantes na revelação do Apocalipse. Uma mulher e um dragão. O dragão representa Satanás, é óbvio. Esse ser que um dia se rebelou contra Deus e que levou consigo 1/3 dos anjos de Deus que estão atuando com ele nesse sistema de oposição. Mas ele viu que esse dragão aqui, esse maligno, ele lutava intensamente e perseguia uma mulher. A mulher é a igreja. A mulher é o povo de Deus. E ele vê essa mulher em duas fases. Primeiro ele falou, eu vi uma mulher que estava grávida. O que é uma mulher grávida? A mulher grávida representa a nação de Israel, que engravidou da expectativa da chegada do Messias. Está relacionado ao Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando Deus disse ao homem e à mulher, eu não vou deixar vocês na situação em que vocês estão, eu vou intervir. E ele diz à mulher, do teu ventre, do ventre de uma mulher, virá um Salvador. Do teu ventre vai entrar alguém na história que vai fazer aquilo que vocês não fizeram. E que vai morrer por vocês na cruz. E ele vai pisar a cabeça da serpente. Ou seja, ele vai tirar do dragão a capacidade de acusar o povo de Deus. Ele vai entrar na história para te salvar. Quando a nação de Israel ouviu essa promessa, ela engravidou. Ela começou a viver dentro de uma expectativa da chegada desse Messias Salvador. E o que João viu é que essa mulher que estava grávida, ela era intensamente, profundamente perseguida pelo dragão. Ou seja, Satanás lutou de geração em geração para impedir com que essa promessa de Deus se cumprisse na vida dessa mulher. Porque ele estava lá no dia em que Deus fez a promessa para Adão e Eva. E ele falou, esse que virá vai pisar na cabeça da serpente. Ele falou, opa, se ele de fato cumprir esse propósito, eu vou ser pisado. Eu vou perder o meu poder de acusação. Mas o diabo lutou e não conseguiu impedir. Jesus nasceu, cumpriu a missão, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, venceu por nós e houve uma voz do céu dizendo, glórias a Deus, porque eles já venceram pelo sangue do Cordeiro. Mas o problema é que, depois disso, ele vê que esse dragão, agora na terra, expulso do céu, perde o seu lugar de acusação, mas agora atuando na terra, ele continuava agindo. Ele continuava perseguindo não mais uma mulher grávida, mas ele persegue a mulher que deu à luz. Essa mulher que deu à luz é a igreja dos nossos tempos. Essa que já olha para o Salvador, que um dia deu a vida na cruz e que espera a segunda vinda dele para nos buscar e nos redimir. Mas aqui é uma questão de uma batalha espiritual profunda. Porque o que o João está dizendo para a gente é que as mesmas lutas espirituais que cercaram a nação de Israel no Antigo Testamento continuam também sobre nós. Nós também estamos em campo de batalha. E até que Cristo venha nos buscar, nós caminharemos nesse mundo na certeza de que nós estamos aqui lutando. Mas lutando dentro de uma verdade, nós já somos vencedores. Nós já somos vencedores. Porque Cristo conquistou a nossa salvação naquela cruz. E talvez surja em nossos corações aquilo que a gente terminou na semana passada. Por que a gente vai lutar, então, se nós já vencemos? E a grande questão é, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós precisamos lutar, porque enquanto nós lutamos como vencedores, Deus está atuando em nós. Essa é a grande questão dessa revelação. Nós já somos vencedores. E o Apocalipse, ele começa com uma palavra extremamente importante. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo a respeito das coisas que devem acontecer. E essa palavra devem, precisam acontecer. O que Deus está dizendo para a gente é tudo que a gente está vivendo nesse mundo. Todos os poderes, todas as lutas que você tem enfrentado. Tudo isso precisa acontecer. Por quê? Para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Para que enquanto você luta ao lado de Deus, Deus te transforme. A grande questão é, enquanto nós lutamos como vencedores, Deus está atuando profundamente e transformando as nossas vidas. Bom, hoje nós vamos refletir então no capítulo 13. O alvo desse capítulo é mostrar que esse dragão levanta aliados na terra para lutar as suas causas. O alvo desse capítulo
é mostrar que na luta contra a igreja, Satanás vai levantar e tem levantado aliados na história. O alvo é mostrar que quem são esses aliados de Satanás na história? Quem são esses representantes do maligno? Porque aqui as bestas representam forças, provavelmente de sistemas políticos e de sistemas religiosos, que têm por trás de si a incitação do próprio Satanás, na expectativa de tirar o coração da igreja do Cristo e trazer a confiança da igreja a ele como representante da força redentiva da história. Portanto, o grande objetivo dessa mensagem não é exatamente a gente descobrir quem é a besta. Vou tentar explicar. Mas também não é falar quem é esse danado desse 666. Mas o grande objetivo é pensar como nós podemos evitar e lutar para que a marca da besta não esteja nas nossas vidas. Essa é a grande questão. Esse texto fala sobre essa marca da besta. E a nossa ideia aqui é justamente tentar encontrar caminhos para discernir as estratégias de Satanás para seduzir os nossos corações, tirando a nossa confiança no nosso Senhor e Salvador e colocando a nossa devoção e confiança nele. Primeira verdade que a gente encontra nesse texto. O dragão, ele usa governos para fazer oposição ao reino de Deus. Essa é uma verdade essencial que a gente encontra no Apocalipse. E a gente percebe porque João começa vendo uma besta que surge do mar. Ele diz, o dragão, Satanás, pôs-se em pé na areia do mar e viu uma besta que saía do mar. O dragão aqui, obviamente, é esse inimigo opositor de Deus que está agindo desde o Gênesis e vai agir até o Apocalipse. E João vê aqui uma besta que sai do mar. O que é o mar? Né? Aliás, o que é uma besta antes? Antes que alguém comece a pensar, deixa eu explicar, calma, ninguém olha para o lado, também não olha para mim como sendo a besta, vamos lá. Esse é o problema, né? Falar para olhar para frente. Mas uma besta, dentro da revelação bíblica, é um animal monstruoso, assustador e horrível. O que a besta representa? A besta representa o que o ser humano se torna quando ele quer ocupar o lugar de Deus. A besta representa um homem tentando viver sem Deus e, ao mesmo tempo, tentando ocupar o lugar de Deus. Na verdade, essa é a essência da revelação desse ser, inspirado por Satanás. Um ser exaltando a si mesmo no lugar do Criador. Nesse caso, João fala de alguém que, incitado por Satanás, luta contra Deus e o povo de Deus na história, tentando ocupar o seu lugar. E é uma questão, porque essa besta, ela surge do mar. Dentro da revelação bíblica, o mar representa a rebelião contra Deus, ou movimentos históricos, políticos, sociais contra o Deus Criador. Nos faz lembrar lá de Isaías 57, 20, quando ele diz assim, os ímpios são como o mar agitado. Ou seja, representa toda a multidão de pessoas, de movimentos que de alguma maneira têm lutado na história contra Deus e contra os seus valores. E João começa aqui a descrever essa besta que ele viu saindo do mar. Como ela era, quais são os seus traços. E aqui ele coloca algumas coisas importantes a respeito dessa besta. Primeiro, tinha chifres. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Com 10 coroas e sobre os chifres. E em cada cabeça um nome de blasfêmia. Característica aqui, 7 cabeças representam as cabeças, os reinos que foram se levantando na história, aliados a esse movimento do dragão. O chifre normalmente representa poder. Então ele está falando aqui de personalidades que ocuparão lugares de poder na sociedade e na história. E ele tinha aqui nomes blasfemos. Aqui é uma oposição contra Deus, ele profere blasfemas, ele fala com arrogância, com poder, como se de fato fosse o Senhor da história. E ele aqui também tem um aspecto de leopardo, rapidez, urso, ele é forte. E ele é também como um leão. O leão representa um lugar de autoridade. É interessante a gente pensar que tudo isso que o João está falando aqui, que viu na revelação do Apocalipse, está intimamente relacionado à revelação de Daniel no capítulo 7. Não dá tempo da gente ler aqui Daniel capítulo 7. Mas Daniel também teve uma visão muito semelhante a essa que João teve. E no contexto da revelação de Daniel, quando ele vê esses animais, ele vê, na verdade, representantes de governos políticos que se levantaram dentro da sua geração. Então, quando ele vê cada um desses animais, ele vê um que representa a Babilônia, que foi o povo que Deus permitiu que viesse para levar a nação de Israel ao exílio, mas que, no fundo, tinha uma incitação maligna por trás das suas ações. Ele viu o governo Medo-Persa, ele viu os gregos, ele viu Roma. E cada animal, dentro do contexto da profecia de Daniel, revelava uma dessas forças políticas que se levantaram, sendo contrárias aos valores do reino de Deus, mas, ao mesmo tempo, sendo permitidas por Deus para trazer tempos de tensão e arrependimento para a nação de Israel. No Apocalipse, João vê imagens muito semelhantes às que Daniel viu. Mas parece que João pega todos esses animais e coloca em um ser só. Talvez dizendo que esse que se levantará no fim dos tempos,
como agente do dragão na história, é uma união de todas essas forças opositoras em uma pessoa só. E aqui existe um princípio espiritual muito importante sobre o qual a gente precisa meditar. Porque João ele nos ensina que existe uma realidade espiritual por trás das estruturas desse mundo. Percebe como isso aqui é importante? Ele está dizendo que, às vezes, por trás de pessoas, de movimentos, de sistemas, de ideologias, existe, de fato, um ser que se opõe a Deus e que instiga o coração de seres na história. Como o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios. Ele falou, meus irmãos, a luta de vocês não é contra a carne e o sangue. É contra principados e potestades. Carne, sangue, pessoas. Principados e potestades, demônios, agentes do inimigo, Satanás. De certa forma, Paulo está dizendo assim, o seu problema maior não é o político, mas é aquele que aguça o coração dele. O seu problema, necessariamente, não é aquele seu vizinho que tirou a tua paz. Não é um chefe que está atormentando a tua vida ou um amigo de trabalho. O seu problema não é exatamente algum movimento da sociologia. O seu problema é que, por trás de mentes e movimentos e pessoas que se levantam contra os valores de Deus, existe, de fato, um agente poderoso. E aqui há uma questão importante, porque o nosso ódio não é sobre pessoas. Paulo está querendo dizer sobre isso também, irmãos. Por vezes, a gente tem feito de pessoas os nossos inimigos, e as pessoas precisam ser alvo da nossa intercessão e da nossa oração. Porque se, de fato, se aliaram a um sistema distante do Criador, eles estão caminhando para o fim. E o que a gente faz nesse sistema não é necessariamente lutar contra pessoas, é orar por pessoas para que elas sejam libertas de um sistema, de uma mentalidade e se rendam ao Rei verdadeiro do universo. E uma questão importante aqui, como essa besta, como esse ser, instigado por Satanás, vai agir na história? Coloquei aqui algumas coisas. Primeiro, ele quer ser uma imitação de Cristo. Ele vai tentar ocupar o lugar de Cristo. Percebe aqui a narrativa do texto, versículos agora 3 e versículo 4. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguia a besta. Adoraram o dragão, que dera a autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? E quem pode guerrear contra ela? Percebe aqui que o que acontece com esse ser é muito semelhante com o que acontece com o próprio Cristo. Ele é ferido e ele é curado. Se nós pensarmos, a obra de Cristo se manifesta dessa forma. Jesus foi ferido numa cruz, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi curado. E hoje Jesus, pela obra redentora dele na cruz, ele ocupa um lugar central na humanidade. Pensa, o nosso mundo se divide entre antes e depois do Cristo. E a ideia aqui desse inimigo é quando ele imita as ações do Cristo, na verdade o que ele quer é tomar o lugar do Cristo no coração das pessoas. Esse olhar que nós temos para um Deus salvador, redentor, sustentador, que a gente tire os olhos dele e olhe para ele como sendo essa força sustentadora do universo. A gente diz na teologia que o diabo ele é uma paródia do Cristo, ou seja, uma imitação falsa do Cristo. E que no fundo, ele quer é o coração da humanidade. No fundo, ele quer que a gente olhe para ele como a gente olha para Cristo, como Senhor e sustentador do universo. Eu não sei se você percebe isso, mas aqui é uma questão muito importante. Por quê? Porque muitas vezes nós temos nos preparado para combater movimentos que são claramente malignos. A gente tem lutado contra ideologias, a gente tem lutado contra progressismos, a gente tem lutado contra movimentos e que de fato são contrários ao valor do reino de Deus. E que como igreja, com sabedoria, a gente precisa se posicionar na sociedade para que os valores do reino de Deus sejam preservados. Não é uma discussão a respeito disso. Mas há uma questão. Satanás raramente vai se levantar como um opositor do reino de Deus. Na verdade, quando a gente olha para isso, ele prefere a imitação. Ele prefere enganar. Ele finge que é, mas não é. Ele prefere, por vezes, ser parecido com o Cristo. Para que essa devoção que nós temos ao Cristo seja tirada do Cristo e seja colocada nele. Como disse o apóstolo Paulo, né? E não é admirar, porque o próprio Satanás ele se disfarça de anjo de luz. Olha como é isso. E nem sempre ele vai aparecer nas trevas. Por vezes ele vai aparecer como alguém que defende coisas boas. Mas a expectativa dele é que a gente tire o olho do olho do Cristo, o olhar do Cristo, e passe a colocar a nossa confiança nele. E aqui essa mensagem é importante. Porque a maior ameaça para a igreja nem sempre é aquilo que parece distante de Deus. Guarda isso. Mas aquilo que parece com o Cristo sem ser o Cristo. Porque a expectativa, de fato, é que a gente tire os olhos do Cristo e coloque os nossos olhos em outras pessoas, na expectativa de que eles garantam para a gente o futuro da nossa vida. Portanto, a pergunta não é apenas se isso é mal, a pergunta é se isso tem ocupado o lugar de Cristo na minha vida e no meu coração. Ainda falando sobre as ações dessa primeira besta na história.
ele tem palavras que são arrogantes. Isso aqui é importante também para que a gente consiga perceber os seus movimentos. Porque o texto continua, versículo 5 e versículo 6. A besta foi dada uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfemas, e autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu povo e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. 42 meses, que João coloca aqui, normalmente é um período limitado de perseguição. Expressa 3 anos e meio, um tempo incompleto, um tempo controlado por Deus, onde Deus permite que, por vezes, o seu povo seja perseguido, mas dentro da sua permissão e por um tempo limitado. E é uma questão aqui importante, porque uma marca dela é que essa besta, esse ser, ele tem palavras de arrogância. A besta fala como se fosse Deus. A arrogância aqui se expressa no sentido de poder, como tem autoridade. Então a besta fala como se fosse Deus. Ela exige lealdade, ela promete salvação, ela é arrogante porque ela tem em si um valor maior do que de fato tem. E qual é o propósito da besta, como nós vimos até aqui? É de fato tomar o lugar de Deus. É alcançar de quem caminha com Deus um ambiente de devoção, de lealdade, de confiança. Há um teólogo importante que ele estuda sobre isso, ele aponta justamente para esse desejo que a besta tem de ocupar os nossos corações esse lugar de devoção. Ele diz assim, a essência da besta é substituir como objeto, Deus como objeto de confiança e devoção. Ou seja, o propósito desse ser maligno é que a gente tire os olhos de Jesus e olhe para ele. É que a gente coloque a nossa confiança em alguma coisa, em alguém, em alguma pessoa que não seja o próprio Cristo, o verdadeiro sustentador e mantenedor do Evangelho. Aliás, sustentador da história. E há uma questão aqui importante, irmãos. Esse espírito maligno, ele já está entre nós. Porque talvez a gente vai falar assim, não, mas ele está falando aqui de um ser escatológico, do fim, que vai surgir no fim dos tempos. Provavelmente. Provavelmente, em algum momento da história, há de surgir um ser com esse desejo do poder, com esse desejo de ser o centro da adoração, mas assim, esse espírito de quem quer ocupar o lugar de Deus já se manifesta desde o começo da história. Quando nós olhamos, por exemplo, para as lutas de Daniel e dos amigos de Daniel, os amigos de Daniel foram parar na cova dos leões, aliás, foram parar na fornalha de fogo, justamente porque se recusaram a prostrar-se diante do imperador. Quando a gente lê a história da igreja do primeiro século, para quem foi direcionado o livro do Apocalipse, a gente olha para um povo que se nega a olhar para o imperador como a força sustentadora do universo e que por isso está sofrendo perseguição e alguns estão até morrendo dentro do contexto social. E é óbvio que esse mesmo espírito atua nos nossos tempos. É óbvio que, assim como Satanás incitou pessoas na história, na expectativa de ocupar no coração da igreja e da sociedade um lugar que pertence a Deus, esse mesmo espírito continua atuando dentro da nossa realidade. Os apóstolos falaram intensamente sobre isso. Filhinhos, isso é o apóstolo João, na sua primeira carta. Esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo vem, já agora muitos anticristos têm surgido. Ainda João falando, ele fala, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo. Ou seja, é um fim, é alguém que por fim. Mas ao mesmo tempo ele diz, e agora já está no mundo. O apóstolo Paulo, ele deixou claro, ele falou, pois o ministério da iniquidade já está em ação. O que a palavra de Deus deixa claro é que essa mentalidade de um ser que quer ocupar o coração das pessoas atua na história e tem atuado também nesse contexto, nesse momento da história. Portanto, nós precisamos estar atentos para as estratégias de Satanás. Eu acho que essa é a grande primeira mensagem aqui do texto. Porque, de fato, a gente tem se preparado para lidar com sistemas que, obviamente, são contrários aos valores e ao próprio Deus. Ideologias, progressismo, e tudo isso, de fato, é uma batalha real. Mas existe um outro lado. Esse ser que tenta ocupar o lugar de Cristo. Esse ser que acaba sendo uma paródia de Cristo, que imita o Cristo, e que, no fundo, quer que a gente tire os olhos do Senhor que sustenta o universo, e coloque nele a nossa esperança de salvação, de redenção, de sustento, de futuro. O segundo ser aqui, ele vê aqui, é uma segunda besta, ainda agora falando sobre essa revelação do Apocalipse, porque surgiram duas bestas nesse contexto. Como nós vimos, a primeira aparentemente está relacionada a forças políticas e movimentos históricos a partir de poderes. Mas agora surge uma segunda besta, que mostra para a gente que Satanás também vai usar a falsa religião para enganar o mundo. Surge então a segunda besta, versículo 11. Então vi outra besta que saía da terra, que tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. A primeira besta saiu do mar, representando forças políticas. A segunda besta sai da terra. A terra, provavelmente, é o lugar mais próximo do nosso. A ideia do texto é dizer que esse segundo ser que surge, ele é um dos nossos. Ele está mais próximo de nós. Ele é como um de nós.
E a aparência aqui é de um cordeiro, não sei se você percebeu isso, mas ele tinha a aparência de um cordeiro. Ou seja, o cordeiro é Cristo. Ele tem uma aparência de alguém bom, religioso, semelhante a Cristo. Provavelmente alguém que surge do contexto e do meio do religioso. E a gente percebe aqui que a maior ameaça da igreja nem sempre é a perseguição que vem de fora. Guarda isso. Por vezes, a gente não tem prestado atenção nos movimentos que começam dentro da igreja, dentro das igrejas evangélicas, dentro dos movimentos evangélicos e das ameaças que esses movimentos descentrados de Cristo, do Evangelho de Cristo, trazem para o povo de Deus. Porque aqui ele está trazendo de alguém que vem do nosso meio, como Satanás se importando como um dos nós. E como esse ser, essa segunda besta, vai agir na história? Quais são as suas ações na história? Primeiro, ele age com palavras de dragão. O texto diz assim: então vi uma besta que saía da terra, tinha 2 chifres como um de cordeiro, ou seja, a aparência era de um cordeiro, mas quando falava como um dragão. Aqui é importante, porque assim, a aparência era boa. Se você olhasse para o lado de fora, ele te enganaria, ele te convenceria como um ser de fato religioso. Mas quando ele abria a boca, pelas palavras, a gente percebia que o que ele ensinava, o que ele pregava, o que ele falava, nada tinha a ver com aquilo que é o ministério de Cristo e com a palavra de Deus. E aqui é importante, porque nós não estamos refletindo, por vezes, na importância das palavras, ou sobre o quanto palavras revelam sobre nós e sobre os seres. Eu não estou falando, é óbvio aqui, irmão, sobre o movimento de palavra tem poder, porque isso é heresia. Nós não cremos em confissão positiva. Ah, você falou, vai acontecer, isso é besteira, isso não existe na Bíblia, é uma ofensa à soberania de Deus. Mas a gente está falando aqui sobre a importância das palavras, e o quanto as palavras revelam sobre nós e sobre o outro. Aliás, foi Jesus que disse, né? A boca fala do que o coração está cheio. As nossas palavras revelam aquilo que existe dentro de nós. Eu gosto desse texto do apóstolo Tiago, por isso que eu coloco numa pregação sim e numa pregação não. Mas eu vou voltar de novo com Tiago. E Tiago falou justamente isso. Se vocês afirmam ser religiosos, mas não controlam a língua, enganam a si mesmos, e sua religião não vale nada. Percebe aqui? O que Tiago está dizendo, que o mais revela sobre nós, por vezes questões das nossas doutrinas, a palavra revela mais do que a nossa obediência a alguns pontos da nossa doutrina. O que a gente fala, de fato, revela a nossa essência. E uma das marcas desse ser maligno é que, apesar da aparência religiosa, as palavras são completamente contrárias àquilo que é o valor do reino de Deus, ou aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Ainda falando sobre as marcas desse segundo ser que João viu, ele busca notoriedade e ele busca adoração. Ele também tem esse desejo de ser adorado e ser a figura redentiva da história. Versículo 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta, do primeiro que surgiu. E em nome dela, fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta. É interessante, porque parece que, apesar desse desejo de adoração, a função desse segundo ser que surge na história não é trazer glória necessariamente para si, mas ele promove a outra besta. Ele quer fazer movimentos que vão fazer com que as pessoas, a sociedade, a igreja, olhem para o primeiro ser como de fato a força redentiva e sustentadora de todas as coisas. Isso aqui é bem interessante, porque, mais uma vez, a gente percebe o dragão imitando Deus. Porque o que a gente percebe aqui é uma imitação daquilo que é a Santíssima Trindade. Há um dragão, alguém que planeja tudo o que acontece. Há uma primeira besta, alguém que a gente precisa olhar para ela como força redentiva e sustentadora da história. Mas há uma segunda besta, alguém que age na história fazendo com que as pessoas olhem para a primeira besta. O que é a Trindade? É Deus, o nosso Pai, planejando toda a nossa redenção. O que é Cristo? É esse que veio de fato para salvar, para entrar na história, para dar a vida por nós, em que nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança. E o que o Espírito Santo está fazendo nesse momento nos nossos corações? Nos levando a Cristo. A missão do Espírito nesse momento é fazer com que a gente olhe para Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E, de certa forma, quando a gente olha para essa manifestação da besta na história, a gente percebe que, de certo sentido, ela é uma imitação daquilo que é o próprio Deus. Mas com um propósito, levar as pessoas a olharem para esse ser maligno como força redentiva da história. E há uma grande questão aqui, porque há um espírito nesses seres, né, que é o espírito da grandeza. Eles querem notoriedade, eles querem glória, eles querem reconhecimento. E assim como nós vimos os apóstolos, que esse espírito já atua nesse contexto da história, não tenha dúvidas. Esse espírito também está no mundo evangélico. Está no mundo cristão. Quando a gente vê pessoas, por vezes, adorando pastores, seguindo pastores, onde vai eu vou atrás. A gente tem isso, você não está falando contra boa arte, contra bom gosto, boa música, mas por vezes a gente vê cantores gospel, levando e arrastando multidões, pessoas vivem com eles, acordam com eles, pensam neles, bandas, movimentos que por vezes estão ganhando no coração da igreja um lugar maior do que deveria.
Tem gente que nem ora, mas vive com esse povo. É uma realidade. E mais do que isso, esse desejo de grandeza, de títulos, de rótulos. Não basta ser pastor, tem que ser apóstolo. Percebe? Se tiver, o Elismar vai ser o primeiro apóstolo da IAP. Já falei lá, né? Fica tranquilo, você fica tranquilo, é seu. Mas assim, não basta ser pastor, tem que ser apóstolo. Essa semana, um pastor de um movimento adorado pelos nossos jovens foi ordenado a bispo. Não basta ser pastor, com roupa sacerdotal, roxinha. Gente, por favor, por que nós não podemos ser simplesmente irmãos e irmãs? Se nós servimos um Cristo que se dobrou diante dos pés dos seus discípulos para servi-los, para lavá-los os pés. Da onde surge no nosso coração esse desejo de título, de rótulo, de notoriedade, de glória? De onde vem esse negócio? Quem tem incitado isso no coração? Por vezes no mundo gospel. Percebe o perigo dessas coisas? E uma das marcas desse ser que se levanta é essa necessidade de glória, de reconhecimento, de título, de ser visto como alguém glorioso. Para que a gente precisa disso? Nós somos seguidores do Cristo que sai da glória para dar a vida por nós numa cruz. E mais do que isso, ainda falando sobre as marcas desse ser que há de se levantar, foco excessivo em milagres. Poxa, William, que absurdo. Mas é uma realidade. Ele vai ter um foco excessivo nos milagres. Vamos lá, versículo 13. Tem que usar a Bíblia, né, para falar o que eu estou falando. Ele realiza grandes sinais. Deixa eu ver aí. Ele realiza grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. A religião da mídia, por vezes, é uma religião do milagre. Quando eu tenho as minhas crises de insônia, eu vou lá para o meu sofá, deito e falo, agora eu preciso assistir alguma coisa chata para poder pegar no sono. E é uma desgraça, porque começa a mudar o canal, como que você vai dormir com um cara tentando expulsar um demônio? Entende? É bênção, é cura, é testemunho de cura. Não fala de salvação, não fala de conversão, não fala de arrependimento, não fala de Cristo, não, é uma fé inspirada nos próprios ser humano. Percebe como isso é forte? Como isso é forte? Isso é uma das marcas da besta. E eu não duvido, irmão, se forma alguma, que Deus faça milagres. Eu vou deixar isso muito claro para você. De todo o meu coração, eu creio que Deus, tudo que Deus fez em Atos dos Apóstolos, tudo que Deus fez no Antigo Testamento, Ele pode fazer hoje, agora, se Ele quiser, porque Ele é Senhor. E Ele é o mesmo Senhor, não tenho dúvida disso. Mas há uma questão importante. Milagres não validam o ministério de ninguém. Guarde isso. Milagres, prodígios, não validam o ministério de ninguém. Deixa eu colocar mais uma vez Jesus aqui para me defender. Texto que eu leio uma pregação sim, outra não. Aí dizem que a repetição é o caminho para que a gente consiga colher resultados. Então vamos lá de novo. Isso aqui é Jesus dizendo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. E em teu nome não expulsamos demônios. E não realizamos muitos milagres. E isso é Jesus respondendo, irmãos. Então eu lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Jesus deixou muito claro, milagres, prodígios, a fé do espetáculo não prova que ninguém é do Senhor. E muitas, infelizmente, apesar de todos os alertas de Jesus, seguirão a movimentos do espetáculo. Aliás, a própria narrativa do texto, o próximo versículo vai dizer isso. Versículo 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, ele enganava os habitantes da terra. Ou seja, apesar de todos os alertas de Jesus, apesar de tudo aquilo que Jesus falou, muita gente vai tirar os olhos do único e verdadeiro evangelho e vai passar a seguir a religião do espetáculo. Mesmo Jesus falando, Jesus alertou a gente outras vezes, ele falou também em Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, e se possível, eles enganariam até os eleitos de Deus. Porque, infelizmente, essa fé do espetáculo, ela é atraente. E muita gente está correndo atrás dessas coisas, muita gente de fato quer ver essas coisas, muita gente acha que Deus mostra o seu poder por meio de coisas extraordinárias. Mas há uma atenção que a gente tem que ter aqui. A fé cristã não está afirmada em sinais. A fé cristã está afirmada em Cristo. A nossa fé está afirmada em Jesus Cristo. A pergunta mais importante que nós devemos fazer não é se milagres estão acontecendo entre nós, mas é se o nome de Cristo tem sido proclamado, anunciado. O mais importante aqui é se pessoas estão sendo levadas a uma submissão real a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Porque essa é a marca da verdadeira igreja de Cristo. Não são milagres, não são milagres. Quarta atitude e última que eu coloco aqui, dessa segunda besta. Esse slide ficou bom também, né? Você não falou nada, né, Elismar? Ficou bom. Ficou bom. Ações da segunda besta, imposição religiosa. Imposição religiosa. Versículos 16 e 17. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, pobres e ricos,
livres e escravos, a receber certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta e o seu, que é o número da besta e o seu nome. Primeira coisa que eu destaco aqui é uma região da obrigação. Ele obrigou todos a se submeterem. E eu sei que aqui entrou numa questão que aguça aqui o nosso coração, né? Ele fala aqui da marca da besta. O que é essa marca da besta? Na história surgiram muitas respostas para essa questão. Alguém já entendeu que é o nome do imperador romano, alguém já disse que a marca da besta é o Papa. Alguém já entendeu que, na história, que a marca da besta era o documento de identidade. Muita gente demorou para tirar a identidade, achando que esse seria o caminho de Satanás pegar o povo. Quando surgiu o CPF, então, meu irmão, tem gente que até hoje não tem CPF. Depois veio o código de barra. O código de barra, eu lembro, a identidade é mais velha que eu. Mas o código de barra, quando passou no mercado, eu falei, isso aqui com certeza. Porque a gente olha o negócio e não entende que tem por trás daquilo, e aquele negócio que você está falando, isso aqui com certeza é a marca da besta. Alguns entenderam que era um chip. Muita gente parou de tomar vacina até, porque alguém ia colocar um chip na pele. Bom, microchip, tecnologia, e provavelmente ainda surgirão outras e outras teorias até que Cristo venha a respeito do que é a marca da besta. Mas o que é, de fato, a marca da besta? Eu queria que você olhasse de novo para esse texto. O texto ele fala de uma marca na testa. A marca na testa representa o nosso intelecto, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas devoções, a nossa vontade. E ele fala também de uma marca na mão. A marca na mão é trabalho, é ação, é ativismo. São atitudes de alguém que está colocando a sua ação a serviço de alguém, ou o seu trabalho a serviço de alguém. Para a gente entender o que de fato é a marca da besta, a gente precisa olhar para a igreja do primeiro século, da igreja que recebeu o Apocalipse. Por quê? Por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo, aqueles irmãos vinham sofrendo intensa perseguição e oposição. E o que acontecia, como nós vimos lá nas cartas, os sindicatos, que eram chamados de grêmios da época, eles se organizavam a partir do ramo de trabalho. Então, existia o sindicato do couro, existia o sindicato dos pescadores, de outros trabalhadores, e uma vez por semana, supostamente, não sei se era exatamente esse ciclo, eles se reuniam para poder alinhar trabalho, para poder dividir mão de obra, para acolher pessoas para o trabalho. Ou seja, quando você se associava a um desses sindicatos, a esses grêmios, você tinha ali a segurança do seu trabalho. Porque ali sempre vinha, a porta do trabalho estava intimamente associada a esse movimento dos grêmios ou dos sindicatos. Mas qual é o problema? Quando esses sindicatos se reuniam, eles tinham uma oração ao Deus patrono dessa profissão. Então, tem um Deus da pesca, tem um Deus do couro, tem um Deus para tudo. Eles fariam oração para esse Deus. Depois de fazer a oração, eles lembravam do imperador, que no contexto queria ser visto como, de fato, o sustentador da nação. Então, eles lembravam nessa devoção de Nero, eles lembravam de Domiciliano, eles lembravam desses imperadores, nessas orações, como, de fato, como aquele que promove, que sustenta a nação. E depois que acabavam esses movimentos, eles tinham as suas festas. E aqui a gente entende porque o apóstolo Paulo disse a uma das igrejas, né? Não vos embriagais com vinho, onde há libertinagem. Porque depois que acabava toda essa reunião e esse culto, era álcool, irmão. E adivinha como acabava? Todo mundo bêbado. Orgia, bebedeira, bagunça. E qual é o desafio desses irmãos do primeiro século? Era não se associar a um sistema pagão. Então, quando eles diziam não a esse sistema, a esses grêmios, a esses cultos, a essas orgias, eles começavam a perder o lugar no mercado de trabalho. Eles não tinham mais profissão. Mas, ao mesmo tempo, o que eles estavam dizendo era, nós não serviremos a outro Senhor a não ser Cristo. Nós não faremos uma aliança colocando a nossa expectativa, a nossa salvação, a nossa redenção em outro ser que não seja o Cristo. Nós não oraremos para um outro Deus, para um outro patrono. E à medida que eles diziam não, eles eram rejeitados, eles estavam perdendo o emprego. Por isso que eles não conseguiam mais comprar, vender, porque quando eles se afastavam desses sistemas de grêmios, eles naturalmente estavam perdendo o seu lugar na sociedade. Portanto, o que é ter a marca da besta? Coloquei um slide aqui. Ter a marca da besta é entregar a alguém ou alguma coisa a confiança que pertence exclusivamente a Cristo. Ter a marca da besta é buscar segurança em outro Salvador. É fazer um tipo de aliança com qualquer sistema, com qualquer movimento social, na expectativa de encontrar nesse movimento social, nessa força política, nessa força social, a segurança do teu filho e da tua família. É tirar, de alguma maneira, o teu coração do Cristo como único sustentador da sua vida e passar a se mover, e a pensar, e a devotar, e a trabalhar por alguém que não é o próprio Cristo. É permitir que alguma coisa ocupe no seu coração
o lugar exclusivo de Cristo como Senhor, sustentador da tua vida, sustentador da tua família, sustentador da sociedade, que garante a você futuro, que garante a você história, porque só Jesus é capaz de nos garantir de forma verdadeira a respeito do que ainda está por vir no nosso momento presente. Ter a marca da besta é um tipo de devoção fora de Cristo. É um tipo de confiança excessiva em alguma coisa, em alguém, que não é possível fora de Cristo. E eu queria terminar essa pregação justamente com essa questão. Última parte. Como não permitir que a marca da besta esteja nas nossas vidas? Como não permitir que essa marca faça parte de nós? Aqui é rápido. E a primeira questão que eu coloco, dentro desse contexto, é: tenha uma fé fundamentada na palavra de Deus. Porque assim, a besta, ela se revelou pelas palavras. A aparência era boa, mas quando ela abria a boca, meu irmão, nada daquilo que ela falava, nada da sua postura revelava de alguma maneira uma fidelidade ao Senhor. E isso continua acontecendo em nossos dias. Por vezes você vai olhar para líderes religiosos que têm uma aparência de piedade, que têm mais poder do que a gente tem aqui. Mas quando você observar a pregação deles, o evangelho que eles pregam, você vai perceber que esse evangelho que eles pregam não tem nada a ver com aquilo que Cristo de fato nos ensinou a pregar. É um evangelho sem arrependimento, sem santidade, sem transformação, sem cruz, sem submissão a Jesus. É um evangelho centrado normalmente no próprio homem. O apóstolo Paulo, ele profeticamente, para você que gosta de profecia, aqui tem uma profecia extraordinária, sobrenatural do apóstolo Paulo. E ele falou para Timóteo ainda no primeiro século. Ele falou: Timóteo, vai chegar um tempo de pregadores, movimentos, que em nada estão alinhados com a palavra de Deus, com o propósito de Deus. Ele falou assim: olha, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Presta atenção nisso, irmãos, porque essa carta é para a gente também. Mas, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E percebe uma coisa, que quem potencializa falsos pregadores descentrados do evangelho é a própria igreja. Porque quem levanta pregadores, alimenta pregadores que não estão de fato focados no evangelho de Cristo, é a igreja. Eles levantarão líderes para si. Eles validarão pessoas desse tipo. Mas aí o apóstolo Paulo olha para Timóteo como pastor de uma época, e prevendo que Timóteo já teria que lidar com esse desafio, e ele aconselha Timóteo de como preservar o seu ministério como íntegro em Cristo. E ele diz a Timóteo, jovem pastor e pregador: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino. A primeira coisa, nós servimos na presença de Deus. Nós não estamos aqui para pregar uma mensagem que agrade homens. Nós estamos aqui servindo aos olhos de Deus. É diante de Deus que nós estaremos no fim das nossas vidas, dos nossos ministérios, prestando conta daquilo que nós fizemos, mesmo que esse ministério não agrade as pessoas. Portanto, diante de Deus, Paulo fala, diante de Deus, de Cristo, eu exorto solenemente, meu filho, prega a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pregue a palavra. Você sabe o que é pregar a palavra? É pregar a palavra. É verdade, leia o texto. Leia o texto, interprete o texto com a maior profundidade e sensibilidade possível, na dependência do Espírito Santo, e aplique o texto. Presta atenção que nenhum pregador do evangelho foi chamado para ser criativo. Nós somos chamados para sermos fiéis, mesmo quando a pregação não agrada o teu coração, mesmo quando a palavra disser algo que você não queria ouvir. Porque uma das marcas da igreja que vai resistir às estratégias de Satanás é uma igreja que vai continuar formada, focada na exposição das Escrituras até o fim. Porque nós cremos, irmãos, que a palavra de Deus salva. Nós cremos que a palavra transforma. Nós cremos que Deus sustenta a sua igreja pela palavra, que esse é o alimento que nós precisamos para ficarmos em pé. Portanto, a primeira coisa, tenha uma fé fundamentada na Bíblia, não nas experiências, mas na palavra. Segunda forma de resistirmos às estratégias desse dragão, desenvolva uma fé que pensa e que discerne. Isso aqui é importante para a gente, porque João, ele termina aqui com mais um ponto polêmico desse texto, versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. Você vê que até que eu mudei a voz aqui, para colocar um drama. Eu lembro quando meu avô comprou uma Belina Del Rey, linda, fervia, mas era bonita. Adivinha a placa da Belina? Não era 66, era 6666. E ele viu como meu avô fazia. Era pastor. Imagina o pastor chegando na tua igreja para pregar com a Belina 666, né? A primeira coisa que meu avô fez foi sair da estratégia de Satanás e mudar a placa da Belina para não ficar 666. Mas, ao fato, ao longo da história, surgiram diversas interpretações a respeito do que pode significar esse 666. Duas explicações razoáveis para isso.
entendem como algo chamado de gematria. A gematria era algo comum na época, onde as pessoas associam letras a números. Então, A1, B2, C3 e assim por diante. Então, a gente tem que pensar que quando João está escrevendo o livro do Apocalipse para a igreja, esse livro ele precisa passar por uma guarda romana. Então, se João escreve claramente o que ele tem para dizer para a igreja, os guardas abririam o texto e falaram, opa, está falando mal do imperador. Então, eles vão criando códigos, e essas imagens, o dragão, da mulher, talvez sejam caminhos para João falar sobre coisas profundas, mas conseguindo burlar esse sistema de segurança da época. Então, assim, quando eles olhavam aqui para esse 666, associando com letras, provavelmente eles conseguiriam chegar ao nome de algum opositor da época. Alguns entenderam que era Nero, que soletrando esses números com letras, pode ser o nome de Nero. Mas a gente não tem precisão disso, mas pode ser. Uma outra possibilidade de explicação do 666 é esse foco que é número de homem. Por quê? Porque, como nós vimos na revelação do Apocalipse, o 7 é o número de Deus. É o número completo, é o número perfeito. Sempre que a gente vê o 7, a gente está falando sobre algo perfeito. Quem foi criado no sexto dia? O homem. O homem é o símbolo do pecado, da rebelião, do afastamento de Deus. E 666, ele está falando do homem do pecado, né? De um homem multiplicado na sua maldade, no seu afastamento de Deus, no seu desejo de culpar o coração de Deus. Portanto, nós podemos dizer que o número 66 representa um homem tentando ocupar o lugar de Deus. Algum representante do dragão na história, possesso pelo desejo da queda, agindo como se fosse o próprio poder redentivo de toda a humanidade. Mas eu queria chamar a sua atenção para essa primeira parte do texto, onde João está dizendo assim, ó, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule. O que João está fazendo aqui é chamando a gente a pensar, a calcular, a refletir sobre coisas espirituais, a discernir, a comparar, a desenvolver uma fé que pensa. Ele está dizendo, pense, calcule, reflita sobre as coisas. E aqui eu acho tão importante isso, porque talvez um dos maiores erros da nossa fé é quando a gente reduz a nossa caminhada espiritual a simplesmente emoções, experiências, sensações, mas a gente não trabalha mais a expansão da nossa mente, do conhecer, do discernir, do aprender, do desenvolver conhecimento, de conhecer Deus pela palavra. E quantas vezes a palavra de Deus ela tem chamado a gente a desenvolver uma fé que pensa. Se você olhar aqui a palavra do apóstolo Pedro, coloquei alguns apenas, mas Pedro falou, antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam no conhecimento. O apóstolo Paulo, ele orou para que a igreja crescesse na sabedoria e no conhecimento. Paulo disse, por essa razão, irmãos, desde o dia em que ouvimos, isso é a respeito da conversão dos irmãos, nós não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de seres dignos do Senhor. Pensa, o apóstolo Paulo, entre tantas coisas que ele poderia pedir para Deus da igreja, Paulo diz assim, eu oro continuamente pela igreja, para que a igreja cresça no conhecimento, no entendimento das coisas. E por que isso é tão importante? Porque uma igreja que conhece a palavra de Deus e conhece o Evangelho, se torna menos vulnerável diante das estratégias do maligno. Ela vai conseguir discernir o que é Evangelho e o que não é Evangelho. Ela vai conseguir discernir o que é a palavra e o que não é a palavra. Uma igreja que não tem palavra, ela não consegue discernir o que é modismo, o que é falso ensino, o que é pregador carismático, pregador do evangelho, ela facilmente vai se encantar por uma fé de experiências, simplesmente. Mas uma igreja firmada na palavra é capaz de discernir aquilo que vem do espírito do dragão. Por último, para fechar, hoje foi mais longo do que normalmente é, né? Mas eu queria colocar aqui a última parte dessa reflexão. Resista à marca da besta, não permitindo que ninguém ocupe o lugar exclusivo de Cristo no seu coração. Porque eu não sei se você percebe, mas essa é a grande tentação que nós temos como igreja. É tender a achar que se algum líder estiver no poder, se eu conseguir aquele emprego, se eu chegar a esse lugar no mercado de trabalho, se eu guardar esse dinheiro, ali eu estarei seguro. E o que a palavra de Deus está alertando a gente atentamente, não permita que nada, que ninguém ocupe o lugar de Cristo no seu coração. Essa é a grande mensagem desse texto. Mais do que isso, se for necessário, sofra por Cristo. Porque talvez você diga assim, mas se entrar essa força, se entrar esse movimento, se acontecer isso, nós vamos sofrer. Se a gente não fizer essa aliança, nós vamos sofrer. Se a gente não olhar... Meu irmão, não permita que isso aconteça na sua vida. Aliás, os versículos 9 e 10 falam justamente sobre a necessidade, por vezes, de sofrer pela nossa fé. Aquele que tem ouvidos, ouça. Isso é Deus falando comigo e com você. Aquele que tem ouvidos, escuta o que Deus está dizendo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. E se alguém há de ser morto à espada será. Aqui está a perseverança
e a fidelidade dos santos. O que Deus está dizendo é assim: se for necessário, sofra, mas não faça alianças. Se for necessário perder, perca. Perca a oportunidade, seja excluído de meios, viva nesse mundo sem ser compreendido pelas pessoas. Se for necessário, seja rejeitado. Mas não faça alianças que não estejam no seu Cristo, que sustenta a tua vida, a tua família. Porque essas são as marcas que vai viver, o Cristo vivendo nesse mundo. Quando a gente olha para Jesus, a gente olha para um Cristo que foi excluído, rejeitado, para um Cristo que foi incompreendido, para um Cristo que foi crucificado pela sociedade e pelos religiosos de uma época. E essa cruz foi por tua causa. E o que Deus está dizendo aqui é: não entregue o seu coração a homens. Não entregue o seu coração a homens, a sistemas, a poder. Não tenha a marca da besta na tua vida. Não permita que outros sistemas ganhem o teu coração. Mas entenda que só Cristo te sustenta. O futuro dessa igreja está nas mãos do Cristo que sustenta a igreja. Nós continuaremos porque Ele diz que nós caminharíamos até o fim, e é Ele que nos sustenta. O futuro da tua família é sustentado por Cristo. O governo da história está nas mãos de Cristo, e somente Cristo é digno da nossa confiança. Não permita, essa é a grande mensagem do capítulo 13, que nada e que ninguém ocupe no teu coração o lugar de confiança que só Cristo pode ocupar. Essa é a grande mensagem desse texto. E eu termino aqui com 3 palavras para a nossa reflexão. Aonde você tem buscado a sua confiança? Com muita sinceridade. A sua confiança está de fato em Cristo. O que faz o seu coração repousar em paz quando você deita à noite? É a certeza de que Cristo está no controle da vida e da história. Mais do que isso, o que você faria se a sua fidelidade a Jesus custasse alguma coisa? Porque, por vezes, a gente tem desenvolvido uma fé que dura enquanto está bom. Diante dos primeiros desafios, diante das primeiras frustrações, a gente vai virar as costas para o nosso Senhor. E quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe um povo que teve que enfrentar intensas perseguições e lutas por causa da sua relação com Jesus. Terceiro e último, se tudo lhe fosse tirado, meu irmão, Cristo ainda seria suficiente para você? Porque essa é uma forma da gente investigar o nosso coração. Talvez se você parasse um pouco hoje e percebesse que se você perdesse alguém, alguma coisa, você não seria mais capaz de viver sem essa pessoa, sem essa coisa. Mas hoje é um tempo em que Deus está dizendo: não permita, irmão, não permita que nada e que ninguém ocupe o lugar que pertence ao teu Senhor na tua vida, no teu coração. Ele é aquele que te sustenta. Ele é aquele que te mantém. O seu futuro está seguro por causa das mãos de Cristo sobre a tua vida e sobre a tua família. E se nós tivermos que morrer por causa da nossa fidelidade em Cristo, nós morreremos. Porque nós cremos em alguém que morreu e um dia ressuscitou. Prometendo que um dia todos aqueles que confiaram nele estarão com ele eternamente. Que Deus nos mantenha exclusivamente em Cristo. Amém. Em pé, por favor. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado.
entre os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo.
que é ter a marca da besta? Ter a marca da besta é permitir que os nossos corações encontrem confiança, estabilidade e esperança em alguém que não é o Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês muito honesta. Nós somos idólatras. Se você parar um pouco para pensar nesse momento, você vai perceber que facilmente existem pessoas, existem coisas que tendem a ocupar o lugar de Cristo nos nossos corações. E a nossa oração nessa manhã é: Senhor, nos proteja dos nossos ídolos. Não permita que ninguém e que nada ocupe o lugar que a Ti pertence na minha vida, Senhor. Talvez orar como o salmista: Senhor, som do meu coração, vai no mais íntimo do meu ser. Perceba os ídolos que existem dentro de mim. E tira-os, Senhor, tira-os. Para que a minha esperança, a minha confiança, a minha estabilidade, o meu futuro, o meu presente esteja somente em Cristo. Me ajude, Senhor, a não permitir que nada, que ninguém ocupe no meu coração, na minha vida, o lugar que é exclusivamente Teu. Eu só queria orar com você nesse momento, pedindo para que o Senhor nos livre, nos sustente, mesmo quando a nossa fé nos tirar da nossa zona de conforto, mesmo quando a nossa fidelidade a Cristo nos custar alguma coisa. Nós precisamos pedir ao Senhor: nos sustente, Senhor, para que eu não tire os olhos de Ti, para que a minha esperança e a minha confiança esteja exclusivamente em Ti. Tu és o Senhor da história, Tu és o Deus que está sentado no trono, Tu és o Deus que governa sobre todas as coisas. Não há nada que aconteça nesse mundo, não há nada que aconteça na minha vida sem que Tu permitas, porque Tu és o Senhor. E é por isso que é no Senhor que eu vou colocar a minha esperança. É no Senhor exclusivamente que eu vou colocar a minha confiança. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui pelo nome santo do Senhor Jesus, Pai. Reconhecemos diante de Ti que por conta do pecado os nossos corações, eles são sim idólatras, Pai. Nós tendemos a confiar em coisas, nós confiamos em recursos, nós confiamos em pessoas. Por vezes, Senhor, damos a pessoas da nossa vida, os nossos filhos, cônjuges e tantas outras pessoas, um lugar que deveria ser exclusivo Teu, Senhor. Perdoa-nos pelos nossos pecados, perdoa-nos pelas nossas idolatrias, em nome de Jesus. Mas nessa manhã nós clamamos a Ti, Senhor. Dá-nos um coração confiante exclusivamente, plenamente em Ti, Senhor. Dá-nos essa fé que confia, mesmo quando nós saímos da nossa zona de conforto, Senhor. Que a nossa confiança, que a nossa esperança, que os nossos olhos estejam em Cristo, somente em Cristo, Senhor da história. Oh Deus querido, vem nessa manhã, Senhor, visitar o mais íntimo dos nossos corações, Senhor. E encontre dentro dos nossos corações os nossos ídolos. E pelo nome de Jesus, liberta-nos, Senhor, liberta-nos. E nos ajude a ter essa fé exclusiva em Ti. Que as estratégias do dragão, de Satanás, para roubar os nossos corações, saiam, Senhor, pelo nome de Jesus. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Senhor, pelo nome de Jesus, para que a gente enxergue as lutas espirituais que acontecem por trás de toda a história, as lutas espirituais que cercam as nossas vidas, e pelo nome do Senhor Jesus, que já venceu por nós naquela cruz, liberta-nos, Senhor, e dá-nos um coração que Te ame acima de tudo e de todas as coisas, Pai. Pelo nome de Jesus, que a nossa confiança em Ti se expresse na nossa maneira de viver, Senhor, que nós sejamos transformados de glória em glória à imagem de Cristo, Senhor, tendo Ele como razão, sentido e alvo maior das nossas vidas, Pai. Assim nós clamamos a Ti, colocando os nossos corações diante de Ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.